Alô, pessoal! Eu sou Érico San Juan, sejam bem-vindos ao Capial, um podcast que também é jornal. O Capial é um podcast que todo sábado, a partir das 10 da manhã, está aqui com vocês no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba. E o Capial versão jornal é um jornal, um tabloide, um jornal menor, né? O tabloide é uma espécie de jornal menor que o jornal normal, né? Mas o Capial é um jornal mensal que sai como encarte todo final de mês em outro jornal. Um outro jornal impresso aqui de Piracicaba, que é a capital do humor gráfico mundial. O Capial sai encartado no jornal A Tribuna Piracicabana, todo último sábado de cada mês. E esse podcast, Capial, traz entrevistas todos os sábados com os artistas, os cartunistas do Brasil e do mundo, que colaboram com cartoons, com charges, com caricaturas para o jornal impresso Capial. E vamos aqui conversar com mais um desses artistas espetaculares aqui, que a gente traz sempre para o jornal impresso Capial. Agora, as imagens desse artista estão lá nas edições de arquivo da coleção do jornal Capial. E agora vamos ter as palavras, as ideias, até os ideais de mais um desses artistas talentosos aqui da nossa equipe Capial. Vamos conversar com o Daniel Ponciano. Seja bem-vindo, Ponciano. Ô, Érico. E aí, rapaz? Beleza, cara? Obrigado pelo convite, viu? Que bom. Obrigado por aceitar o convite, né? O primeiro convite para publicar no Jornal Capial e agora para conversar um pouco com a gente no podcast Capial, né? Eu sempre brinco que o podcast Capial é uma costela do jornal impresso do Capial, né? Que também está nos meios virtuais, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito bem. Que legal, bacana. Muito bem. Fiquei feliz, viu? Ah, imagina a gente, né? Legal. Ô, Ponciano, é o seguinte, primeiro eu quero falar aqui, perguntar para você como é que você veio parar na capital do humor gráfico mundial, Piracicaba. Porque você é do estado do Rio de Janeiro e escolheu Piracicaba para morar, né? Conta a sua aventura rumo a Piracicaba. Ah, rapaz, isso começa lá atrás, quando eu tomei conhecimento do Salão de Humor de Piracicaba, através de uma vinculação que aconteceu na TV Cultura. Aí eu fiquei sabendo da existência de Piracicaba em relação ao humor. Mas antes era a canção de ninar, né? Minha mãe ninava, eu cantarolando a música do Rio de Piracicaba. Então, o nome já era forte na minha cabeça. E depois uma decisão mesmo minha de logística, né, para facilitar, que eu morei em 4 estados, 5 estados. Aí, como eu conheci aqui, gostei muito da cidade, do pessoal aqui, aí eu vim para cá. Já faz 10 anos que eu estou aqui. Olha só. E por quais lugares você circulou aí, vida afora? Eu morei no Rio, no estado do Rio. Eu sou natural do Rio de Janeiro e fui educado, passei a infância numa cidade chamada Seropédica, que fica hoje na Grande Rio. É ali que eu tive minha infância. Depois eu morei em cidades do próprio município do Rio, em diversas cidades, e no Espírito Santo, na Bahia. Aí eu ia para Pernambuco e depois eu vim para cá para decidir ir para São Paulo. Eu tive uma etapa da minha vida profissional. Eu trabalhava numa empresa que a gente viajava muito, sabe? E foi muito bacana, aprendi muito com isso. Olha, e o que você fazia nessa empresa aí, Ponciano? Então, como eu tive uma trajetória, eu busquei sempre uma trajetória no jornalismo, né? E sempre quando eu chegava, as coisas estavam para engrenar. E nessa etapa que o jornalismo estava passando essa mudança, né? E diminuindo o impresso. Então, depois, de repente, eu vi que, caramba, e agora vai ficar difícil, não vai ter mais esse mercado editorial, né?
Então, eu conheci um pessoal que trabalhava na empresa e eu fui fazer parte da equipe deles de comunicação. Eu fazia parte da equipe de comunicação interna deles. E lá eu acabava desenhando, produzindo minhas coisas, fazendo meus cartoons, caricatura, fazia de tudo lá. Foi bem bacana. Então, o seu ofício aí nessas empresas não era necessariamente ilustração, né? Não diretamente, mas acabou servindo. É. Acabou servindo para muita coisa, para poder criar uma comunicação que conversasse mais, né, com todos os trabalhadores. Para você ter ideia, no auge do projeto eram 5.000 homens. Então a gente precisava de ter uma comunicação para que funcionasse com eles. É. E por um bom tempo, mais de 10 anos, eu trabalhei fazendo isso. O que você fazia, por exemplo, aí? Conta aí para nós que estamos fora da empresa aí. Como é que você se comunica com tanta gente assim de uma maneira eficiente? Através da ilustração. Por exemplo, cartazes, DST AIDS, eram uns que a gente precisava de fazer muito, para uso de equipamento. A gente trabalhava com muitos funcionários que eles trabalhavam em lavoura, então eles não usavam equipamento, entendeu? Eles iam lá, achavam que podia pegar, não usavam equipamento. Então a gente tinha que, por exemplo, criar uma imagem com xilogravura, dependendo da região, eles poderem perceber que aquela figura faz parte do leque dele, do imaginário dele. Então a gente utilizava a fonte de cordel e diversos tipos de campanha, de trânsito. Era como se fosse um boreal, como se fosse uma pequena agência, sabe? E a gente tinha jornalista, e eu fazia a parte mais visual, mais gráfica, em acordo com o jornalista. Olha, é interessante isso, né? Porque você tá falando que você se comunicava com a equipe lá da empresa para um pessoal que eu suponho que devia ter um grau de escolaridade um pouco mais baixo, né? Então, mas pelo que você está contando, era uma área que você poderia também experimentar um pouco mais, né? Exatamente. Era um pessoal, porque geralmente obra, quando você quer fazer um investimento e colocar dinheiro rápido no mercado, é através da obra. E a obra você utiliza mesmo mão de obra um pouco menos qualificada, né? Sim. São pessoas que... Então, geralmente, eles têm aquela cultura deles, de cidade, da própria natureza deles. Então, você precisava aos poucos, sensibilizar eles. E aconteceu várias coisas. Já tive liberdade, igual você acabou de falar, eu tive liberdade para fazer o que eu quisesse. O cara falou, você pode fazer o que você quiser aqui, meu irmão, você está liberado para fazer o que você quiser. Uou. Aí eu fui lá uma vez, fui fazer uma campanha e utilizei de imagem do corpo feminino. Nossa, deu um bafafá do caramba. Depois eu tive que fazer uma adaptação da obra. Aí aquilo espalhou para a gerência, o pessoal foi lá, coisa e tal. Aí o pessoal, não, deixa o menino aí, coisa e tal. Então eu fiquei daquela... E o pessoal, rapaz, toma cuidado. Então eu ia experimentando mesmo, entendeu? Eu ia testando mesmo, ia colocando o que eu podia fazer para ampliar e melhorar a comunicação, ia testando. E com isso ia conquistando a confiança deles e o trabalho ia saindo, né? É bacana você estar dando esse depoimento, porque a impressão que eu tenho, então, pelo pouco que eu circulei aí pelo mundo corporativo, é que o pessoal dá muito mais peso à comunicação pela palavra e não pela imagem. Então, o desenhista que entra numa área dessa, numa equipe, eu tenho a impressão que é muitas vezes, ou na maioria das vezes, é uma experiência que você pode realmente experimentar. Porque como não dão tanto valor a comunicação pela imagem, eles não têm nem a expertise disso. É muito a palavra e não a imagem. Então, quem entra e tem essa expertise da imagem pode, de fato, aproveitar a oportunidade e fazer muita coisa sem muito freio, digamos assim, né? É isso, exatamente.
E por ter essa habilidade de usar a própria imagem, isso me dava uma diferença enorme, sabe? Por exemplo, quando eu tinha uma obra, um projeto, a primeira pessoa a ser contratada, sem ter necessidade, era eu. Por Porque eles, quê? eles, eles Por que sabiam. sem necessidade? Não, sem necessidade, assim, de eu estar já no início da obra, sabe? Mas eles Ah, pegavam, por exemplo, era várias gerências, então eles falavam, não, me dá ele para cá logo, porque ele vai me atender lá, né? ah. Aí já me pegava. Então eu chegava e falava, mas não tem nada para me fazer aqui. Não, não, fica aí, vai ficando por aí. Porque para eu não participar de outro projeto, de outras pessoas, né? Eu trabalhava por, sei lá, umas 3 gerências lá, então eles já me levavam. Por conta disso, porque eu utilizava no desenho e isso fazia bastante diferença mesmo. Qual trabalho que você se lembra e ainda nessa esfera corporativa que você tem uma lembrança mais forte, não só pela reação, mas pelo resultado? Foi uma campanha de trânsito, o Dia dos Pais, que eu fiz uma letrinha toda. Essas letras que a criança está aprendendo ainda na escola, sabe? Aquelas É, garatujinhas. E né? botei assim, pai, eu já sei escrever o nome da empresa que você trabalha. E botei o nome da empresa ali, né? É, Aí um cara chegou lá, rapaz, chorando, velho. Um gerente de serviço lá de segurança. é, Chegou chorando, rapaz, eu me emocionei com o que você fez, cara. é, Talvez pode ser até a própria fase da vida dele naquele momento, mas você vê que às vezes a gente produz algo, que às vezes a gente tem uma intenção, mas acaba surtindo cumprindo outra função, né? E foi por esse lado emocional. O cara chorou, é. estava chorando, conversando comigo. Bem É, interessante essa que eu... não, e deve ser muito gratificante, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse retorno, né? E era um lugar que É, você poderia ter esse retorno. Não sei se eu tô isso, romantizando a tinha. reação, mas eu acho que É, você poderia ter um retorno mais imediato, né? é. Ao mesmo tempo que tinha o retorno, a gente ia tomando uns solavanco, né, e aprendendo, né? Por É, exemplo, na época de folclore, eu peguei um acrílico, fiz uns sacis de acrílico, esse acrílico que é um plástico resistente, e coloquei no jardim. é. Pô, aquilo ali causou maior bafafá também. O pessoal, o negócio já não está bem, você vai botar saci aqui. E Ah, outras pessoas já aplaudiam, falaram, que legal, o saci aí. é. E outras pessoas já viam o saci como inimigo. Aí Eita! ficou lá e isso é legal que formou muita memória. E as pessoas lembravam, você lembra daquilo, quando tinha encontros, né? Você lembra quando fizemos isso, foi feito isso? Isso foi muito gostoso. O que fica é a memória, né, cara? É. As confusões vão ter sempre. É verdade. Não, é interessante, né? Porque É. eu acho que tem um impacto da novidade, né? Do pessoal de ver esse tipo de trabalho ao vivo, praticamente, e ao mesmo É tempo a isso. gratidão, né? Pelo resultado, né? É isso mesmo. Tem esse. Então a gente eu estava novo naquela época, estava com uns 20 e poucos anos, né? E bem ousado para isso, né? Por É, conta disso, por causa desse instrumental que eu tive da minha formação cultural, né? Porque no Rio, é, os jornais, eu lia todos os jornais, minha família, meu pai comprava todos os jornais do Rio. O é. Globo, o JB, o Dia. Então, aí ali tinha Ziraldo, Jaguar, Milô Fernandes, É. tinha a turma toda, a patota toda do Pasquim, Nani, tinha todo mundo. Então, aprendi muito vendo aquelas imagens, cara. Aquilo ali para mim foi minha escola. É. E esse desenho que você tem hoje, esse estilo que você tem bem, eu vou dizer econômico, vai, com traços muito precisos, com cores que sem tantas nuances, né? Aquela paleta de cor que dá a impressão que eu tô lendo um gibi do Pato Donald de 1980, sabe? Assim, aquela cor Sim, chapadona, né? sim. E assim, você já falou aí de que seus pais te compravam os jornais todos do Rio de Janeiro, né? E você se lembra de desenhistas dessa época e dos jornais que você acompanhava? Rapaz, esses que eu te falei, Jaguar, Ziraldo, É, Milô Fernandes publicava uma página inteira.
É verdade. E isso que você acabou de falar aí, realmente vende como referência, porque o Globo tinha um jornal chamado O Globinho, que é Sim, como se fosse o tabloide aí do Capial. E recheado, era mais de 20 páginas, toda colorida, e é tudo assim chapado. Daí que vem essa referência mesmo do meu trabalho. é. E ali eu consumia aquilo direto, 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 direto. Muito chargista. E hoje eu tenho o prazer de ver alguns deles aqui, né? Eu vi o Hippert, que É. para mim chamava Hippert, mas Hippert, você falou a pronúncia aí, eu falei, opa, tem que aprender. Ele falou, né? E ele falou, foi. Então, excelente, cara. Aquele cara é maravilhoso. Ele É, teve um período, parece que liderou uma equipe lá no Jornal Dia. Pai, tiveram uma equipe incrível. é. E eu, moleque, absorvi tudo isso aí lá, sabe? Muito gostoso. Foi muito bom. E o Globinho você citou, né? Era um suplemento Sim, infantil, né? Só que não era isso. suplemento infantil. Eu, por exemplo, eu comecei aqui em Piracicaba como desenhista fazendo ilustrações para um suplemento infantil que por coincidência era o suplemento que eu lia quando eu era moleque. Ó, Era que o nome, legal. era o suplemento infantil do Jornal de Piracicaba, que não por acaso se chamava Jornalzinho. Olha, que maravilha. Ó, E que aí o que nome, que acontece? nome. O Globinho, ele tinha a tradição daquele tipo de suplemento que era só de quadrinhos, né? Não era um suplemento infantil que tinha Não, passatempo não, e não. quadrinhos, Era, né? Era, era o só Globinho só tinha quadrinho. quadrinhos, né? Era só quadrinho mesmo. É, Era muita coisa. Eles compravam dos sindicatos americanos, né? é. E acho que nacional ali só tinha, se eu não me engano, era o Urbano O Urbano, o aposentado. aposentado, chama Antônio Silvério, aposentado, que É, era de um Urbano, o artista. aposentado. A. Silvério, não é isso? Silvério, Antônio A Silvério. ponto, né? É, A. Silvério. é, E tinha é. também a Faglia E- Nostra numa época aí, você lembra? É isso. É, Teve também que, inclusive, o Arionauro, que é um cartunista maravilhoso, um carioca, sim. incrível também, que participa da Coquetel, ele foi arte finalista dessa tira, Adriano Nostra. Ah, Parece que eles voltaram agora, aham. essa tira. Não, E é legal também que no Globo, o Globo, depois, mais tarde, tinha uma sessão de estudantes, e eu mandava, né, direto para lá, e começou a sair, cara. Aí saía direto meus desenhos lá, meu nome, Ah, a como minha é que idade. era? Sessão de estudantes era dentro do jornal ou dentro do Globinho? Eles tinham. Depois eles fizeram um jornal chamado, se eu não me recordo, Megazine ou Fanzine. Era um nome assim parecido. Ah, Megazine, alguma coisa assim. era Era um jornal página? pré-universitário. Era uma Não, página? era um tabloide, não, era um tabloidezinho encartado no próprio Globo. Ah, sim. Aí eu falei, pensei em mandar para eles lá, e começou a sair, aí comecei a manter um pouco de contato lá com a editora lá. É, Aí quando ela saiu, aí ficou um pouco mais difícil de circular meu trabalho lá. é. E depois eles logo acabaram com o jornal. É aquilo que eu falei, às vezes eu chego num lugar para começar a me apresentar, né, nos espaços e ir testando, o jornalismo impresso ele foi minguando, minguando a cada dia mais, né? Então E você citou aí um dos seus começos, né? o começo meu mesmo foi no jornal de Itaguaí, no interior do Rio. É, Um jornal local, um jornal de uma cidade, e ele, na verdade, era um jornal quinzenal. Ele olha. passava. Aí, lá foi o meu começo. Eu trabalhei lá, eu era menor de idade. Eu tinha É, 17 anos. Eles me olha. deram meia página. Falaram, faz o que você quiser aí. Eu falei, então tá bom. Aí Olha. eu tinha 15 dias, cara, para poder fazer. O jornal quinzenal, olha. E ali eu fui experimentando, e o dono do jornal, ele foi jornalista do À Noite, e ele foi assessor de imprensa do Tenório Cavalcante. Olha com quem eu estava Nossa! lidando. Antigo, hein? Foi, o cara antigo, É, antigo. Ele contava as histórias pra gente de tudo, nossa, da época do Rio ali, aquela coisa toda, ele teve ali. E era maravilhoso. E nesse jornal eu fui experimentando. Uma vez eu fiz uma charge,
uma charge meia polêmica lá, e o prefeito foi lá no jornal. Entraram com Ai, segurança lá, com tudo, com a arma na mão, caramba, quatro, os caras com as pistolas na mão. Eu tenho que falar porque foi assim, né? E todo mundo tomou susto, e os caras, pode entrar aí, seu. Aí chamou o prefeito entrou, o prefeito foi direto sem passar lá do dono do jornal e falou assim: cadê o menino que fez isso aí? Mas o que aconteceu? Não, vim aqui para dar um abraço nele. Adorei a charge, caramba, quatro. Pessoal lá meu do Deus. E jogo que você, estava você legal, a achando que mensagem que ele ia, passou. e você achando que você ia levar no mínimo alguma. Por sorte, eu não estava lá. Quem Ah, estava era um amigo meu, aí ele me contou toda a situação, ah. porque ia ficar desesperado. Aí o cara foi lá, na verdade, foi elogiar. E aquela coisa da experimentação, né? Você está no início, você não sabe se está indo no caminho certo, não está. Mas deu uma certa polêmica lá, né? Ah. E aí, quando eu cheguei no dia seguinte lá, o dono do jornal me chamou: vem aqui, vem aqui. Pô, pode ir embora, viu? Toma aqui. Ele me deu R$ 50, cara. Eu falei: opa, Ah! o negócio tá bom então, porque ele acabou levando o prefeito lá, né? Ele acabou tendo uma conversa com o prefeito lá que ele queria. Ah, levou uma recompensa pelos serviços Isso. prestados. Aí, de- Aí depois disso, o Ziraldo começou a lançar Bundas, né? Aquela revista, com nome Sim. também demais, aquela revista, maravilhosa. É. Eu comprava ali aquilo, eu comprava ali aquilo. E depois, aí eu saí desse jornal, fiquei tentando alguma coisa ali na capital, e eu falei que às vezes as coisas estavam minguando. E Deus do Zeraldo lançou o Pasquim 21. Sim. Aí foi aí que eu comecei a retomar uma produção de cartoon no Pasquim 21. E ali foi bacana. Aí eu tive contato com o Nani, com o Zélio, e Sim. o Zélio defendia bastante meu trabalho lá dentro. O Zélio. Aí um dia o telefone tocou e falou: é o Zélio. Eu falei: caramba, minha mãe quer falar com você aí. Aí eu fui lá atender, rapaz, eu fiquei numa emoção, rapaz. Ele falou: viu, dá um pulo aqui na redação aqui, que a gente vai. O seu trabalho está ficando legal aqui, o pessoal está gostando, e a gente vai te dar 2 páginas para você. Eu ia passar a Opa! ser colunista fixo do jornal. O Nani batalhou muito lá para mim, eu ia passar a ser colunista fixo do jornal. Aí, quando eu fui lá no Rio, foi a penúltima edição. Eita! É, eu tô te falando, eu acho que você é um pouco é, mais velho do que eu, mas a gente nascemos nesse período de transição, né, cara, do É. jornalismo, infelizmente. Ah, você ainda pegou. É lamentável, é lógico, né? Você entrar num jornal, numa revista e já ter que sair quase de fininho, mas você pegou o final dos grandes veículos e até o final da trajetória de vários mestres aí, né? Foi, foi. Eu acompanhei de perto bastante o trabalho desses caras. O do Jaguar, então, nossa. E o Lan, o cartunista também, que é ítalo-brasileiro, né? Sim, Nossa. O Milô Fernandes, eu estive aqui no IMS, aqui tem uns 5 anos atrás, fui ver a exposição dele lá, do Milô sim. Fernandes. Mas eu revi tudo aquilo que eu via no jornal impresso, e eu vi tudo ali pessoalmente, sabe? Falei: meu Deus do céu, dá até uma emoção, sabe? É. É uma coisa linda, é uma coisa muito mágica. E, e eu acho que o jornalismo vai continuar, né? E vai continuar por outras áreas, outros caminhos, né? Eu sou apaixonado pelo jornalismo. Eu acho assim, eu acho que isso aí não vai se repetir, até por questão de mentalidade de geração mesmo, né? Esse momento aí que você presenciou, o finalzinho, né? E que aqui a gente, em Piracicaba, tá querendo ainda estender um pouquinho até onde for possível, né? Pelo menos Olha, essa iniciativa que você tem, cara, você e os meninos lá do outro grupo, lá do outro do jornal de Calhau, da página edição, Calhau, da do Gazeta. Calhau, Pode rapaz, citar. é uma coisa. Fica à vontade, fica à vontade. Não, eu tô aqui. Não, porque eu também tô com a ideia eu tô com a ideia de lançar bacalhau, velho. Eu vou pegar os desenhos Não. Aqui vou não tem pegar os desenhos da censura, não. Calhau e Viu? A gente tá todo no mesmo barco. Todos estamos no mesmo barco, né?
tô com ideia de pegar os desenhos da Calhau e da Capial e fazer uma edição pirata aí chamada Bacalhau. Viu? Mas que interessante isso que vocês têm feito aqui, viu? Maravilhoso, é incrível isso. E com as redes, né? Isso dá um boom, né? Para outros estados, né? E para todo o Brasil, e até para o mundo, né? Porque eu vejo muitos artistas de fora participando. Isso é uma coisa, rapaz, que é louvável mesmo. Vocês mereciam ser bastante aplaudidos por isso. E como no início eu não falei, parabéns, viu, pelo seu projeto. Você sabe disso que eu sempre estou falando com você. Muito bom o seu projeto. Eu tinha, acho que uma edição do jornal que você fazia com o seu irmão, com outra equipe, que era o Rio. Exatamente. Não sei se você lembra disso. Lembro, lógico. Maravilhoso aquilo, incrível. Porque é o seguinte, parabéns, né? Ponciano, eu acho assim, acho não, a minha experiência é a seguinte, eu comecei em jornal impresso também nesse finalzinho, só que desse auge da imprensa, né, de jornal, de revista, só que aqui em Piracicaba, aqui é a capital do humor e tudo, a gente tem que sempre lembrar disso, mas tem um salão de humor cinquentenário já, só que é o seguinte, pelo menos quando eu comecei, anos 90, há muito espaço para você realizar as coisas. E não é só porque a gente tem vontade de fazer projetos, é porque muitas vezes você não tem espaço. Só que eu, em vez de reclamar, eu tento buscar possibilidades, né? Então, esse próprio podcast aqui também é uma maneira de divulgar o humor gráfico, né? E de registrar esse pessoal todo, né? É como eu falei no começo. No jornal a gente registra as imagens e aqui as palavras dos artistas, né? Então você lembrou o Jornal Rio, que foi página de humor também. A gente fazia essa página, uma página de humor Rio, na Tribuna Piracicabana, onde eu faço hoje o Jornal Capial, né? Então tem uma linha do tempo aí de realizações minhas, do Erasmo, do Eduardo Grosso, né? Os artistas aqui de Piracicaba, né? Que eu acho assim, é necessário fazer, sabe? E se puder o trabalho da gente ser uma referência para outros artistas e outros jornais do Brasil inteiro aí, de repente, pegar isso como base, para nós é maravilhoso. A gente quer somar, a gente não quer dividir, né? Quanto mais, melhor, sabe? Então, não importa nem que seja eu ou o Erasmo, ou quem quer que seja. Importa que se faça, né? Exatamente, Eu tô com 2 projetos aqui, que eu tô caminhando com eles, bem devagarinho. É relacionada à promoção do homográfico aqui de Piracicaba, né? Eu tô com a ideia de fazer uma história em quadrinho, que se chama Meia-Noite em Pira, que conta a chegada minha ali no salão de humor, eu não sou premiado, coisa e tal, eu fico bravo, tomo uma pinga ali na praça, ali, desmaio, volto para a primeira edição. Aí ali, quem me acorda ali é o Almeida Júnior, e é uma novela maravilhosa. E ali eu participo da primeira edição, uma coisa muito engraçada, é uma história em quadrinho que eu tenho feito, é muito difícil fazer, cara, é muito complicado a história em quadrinho. Mas eu tenho que fazer ela com bastante cuidado, porque eu pretendo utilizar ela para promoção mesmo nossa aqui, né, da cidade. Eu também estou realizando um painel chamado Vale do Cartoon, que é um painel enorme, que, na verdade, vai ser quase que uma homenagem ao Ziraldo, porque quem cunhou esse termo foi o Ziraldo, né? Exatamente. Então, imagine um vale enorme, com engenho central no alto, e todo o material que os artistas utilizam, cartunista utiliza, e no meio tem uma fonte, e essa fonte emana a criatividade, emana o nanquim, né? A tinta que os artistas utilizam. E isso eu pretendo fazer também para promoção para promover a capital, né? Promover Piracicaba. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Ah, que bom. Esse quadrinho aí, o que você vai... Você pretende fazer um álbum, capítulos, como é que é? Eu pretendo fazer tipo um álbum. Aí eu não sei se eu vou fazer tipo uma edição de livro ou uma questão, tipo uma revista.
Mas o traço é inspirado naquele de um cartunista americano chamado Chris Ware. Não sei se você conhece. Sim, conheço. Então, o traço é inspirado ali. Foi a maneira que eu achei de produzir, porque aqui tem muito, e usa muito arquitetura, sabe? Engenho central, a chaminé, a ponte. Então, queria um desenho retinho e limpo, né? E é uma coisa muito legal, é muito divertido. São muito projetos cômico. de vulto, hein? É uma coisa muito legal. E eu reencontro as pessoas lá atrás, sabe? Eu sei de muitas histórias que acabou desaguando hoje. É muito legal. Não, eu Divertido. acho bem legal, porque é o seguinte, né? Muitas vezes, eu não sei se você percebeu isso, acho que a sua visão é um pouquinho diferente. Aqui rola um pouquinho aquela velha história do santo de casa que não faz milagre. Então, pode ser que muitos de nós aqui dos Piracicabanos tenhamos cogitado de fazer projetos assim. Mas quem está fazendo, quem está botando a mão na massa é você. Não, sim. Legal sobre isso aí que você falou. Porque, às vezes, a minha impressão quando eu vim, né, para cá, coisa e tal, e eu falei, poxa, por que a gente não. Uma ideia assim, assim, assada, né? E de fato, às vezes, vocês aqui no dia a dia tem uma outra direção, né? E eu acabei vendo essa questão da promoção, né? Como eu sou de fora, né? Então, vamos fazer algo que comunique aqui e comunique lá fora, que dure, que seja, né? Que funcione lá fora também. Da mesma forma que vocês estão fazendo hoje, e graças às mídias digitais, isso também acaba indo, né, para fora também. Bem legal. Porque é o seguinte, eu acho que quem mora aqui tá muito próximo das coisas, dos lugares, e a gente acaba até tendo uma visão mais crítica de quem mora no lugar. A gente estando aqui quer olhar para fora, e você vindo de fora tá olhando para dentro, né? É que aquilo, né, o Hippert que disse, né, eu acho que o artista o artista, como é que eu posso dizer? É um poeta da escola da vida, né? É o artista da escola da vida, né? A gente passa da observação para a crítica, às vezes volta para a observação, volta para a crítica, e às vezes dialoga com as pessoas e tem as faíscas, e a partir daí que a gente vai sempre chegar a um ponto, né, de concordância e de qualidade, né? De Isso. melhoria, né? E trazer esses elementos muito vultuosos e o trabalho que vocês fazem, que também é bastante vultuoso, mas é ali no cotidiano, é maravilhoso, cara. Isso é muito importante para a promoção do humor gráfico e para promover também os artistas locais, né? E também isso é muito bacana. Muito bom. Ô, Ponciano, então a gente já para começar a terminar aqui, sempre, como você já viu nos outros podcasts, né, nos outros episódios, né, a gente sempre conclui aqui os trabalhos, mostrando alguns trabalhos de cada artista que com quem a gente conversa aqui no podcast Capial, apresenta trabalhos comentados desses artistas que saíram no Jornal Capial. Então é sua vez aí de fazer uma retrospectiva sua no Jornal Capial, comentando rapidinho aí cada trabalho, né? Tá. Olha, no finalzinho, dá tempo para ler um poema? É pequeno, no finalzinho. Oi? Um poema. No finalzinho dá para poder ler um poema do Manuel de Barros? É um poema pequeno. Não, fica à vontade, mas ainda tem um tempinho pro final ainda. Tá ótimo, beleza. Tá, vamos comentar os desenhos primeiro, Danilo? Ótimo. Vamos mostrar o primeiro desenho da galeria do Ponciano. Esse cartoon aí, qual que é a origem dele, como é que é a história aí? Esse aí foi naquele movimento que as mulheres começavam a modificar o corpo. Aquele surgimento. Quase que a gente via isso diariamente, né, na TV, né? A aplicação de silicone, né?
Então eu tive a ideia de fazer um casalzinho ali apaixonado, né? E o Cupido tentando fisgar ela e acaba acertando onde não deveria. Atirou no lugar errado. Atirou no lugar errado. Vamos pro Isso tem a próximo, ver um Danilo. pouco isso. É. Legal, legal. Esse. Só uma perguntinha. Esse trabalho anterior você fez pra qual finalidade aí? Foi pro Se eu Instagram? não, se eu não me engano, isso foi feito para ECA, que Ah, o Ota, ele me convidou para participar da ECA, que é uma revista que era encartada dentro da MED. ah, sim, eu lembro. A última É, fase da MED, que teve essa isso. ECA, né? Ele me convidou e eu participei lá de umas 3 edições, É. e isso foi produzido nesse período, e foi feito para ele. Ele falou, pô, manda os negócios aí. Eu falei, tá bom. Aí eu te mandei esses daí. Legal, legal. Então vamos pro próximo, Danilo. Esse eu gosto muito que. O do índio, isso. É, Ah, isso aí é eu legal. gosto muito que tem essa coisa essa questão de ser um desenho hiper detalhado, um cenário que é uma maravilha de ver, É. com dois indígenas aí, com o melhor das intenções aí dentro do É. ambiente, mas a piada é aquela. A piada é interessante. Acontece o seguinte, nesse período foi o período que eu casei. Ah, Eu casei e minha esposa, o pessoal dela, o pai dela é de Belém, do Pará. Então ela ah, tem levemente um traço indígena. E assim que eu casei com ela, na minha família eu sempre fazia compra com a minha mãe, então sabia fazer compra desde pequenininho. E quando eu aham. fui fazer compra com ela, ao invés dela ao invés dela circular por corredor, não, ela ia atrás. Por exemplo, se ela precisava de história de tomate, ela pegava o carrinho, ela pegava o história de tomate. Precisava de um álcool, eu falei, caramba, velho, andava pra caramba. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, falei, pô, tem que fazer alguma coisa assim. Aí saiu essa piada, aí eu tive que fazer algo para não ficar só muito, né, machista, tem que dizer. Não, mas as crianças e os maridos sofrem dessas broncas aí das mães e das companheiras. É, exatamente. É a Essa foi essa rotina, né? A história. rotina de É a nós, né? rotina. É que a gente está falando, né? O artista é a escola da vida, né, bicho? É, A gente veio de uma formação da observação, né? É jornalismo, né? é. Maravilha. Vamos pro próximo, Danilo. Estamos chegando quase no final aqui. É, e aqui a gente tem um lado seu que é muito legal e que é, na minha opinião, eu não lembro qual artista eu estava entrevistado aqui que eu estava comentando isso, que eu acredito que a caricatura minimalista eu acho que é até mais difícil de fazer do que a caricatura toda com muitos detalhes, assim, que você pode até disfarçar um pouquinho, às vezes até a falta de semelhança com uma caricatura próxima de um retrato mais realista, né? Com técnica, você esquece até que aquilo precisa ser uma caricatura, né? Que o objetivo é ser uma caricatura. E a sua, você vai pro lado oposto, né? Exatamente. É aquilo, é a escola. E o Hippert, o André, e outros, né? O Hippert, que ele foi um deles. Eu vi o trabalho dele, foi ele que falou isso. Essa conversa que você teve foi com ele. Que É, realmente é difícil mesmo fazer uma caricatura com poucos traços. É muito. Isso aí você leva uma semana, cara. Você é, puxa para cá, puxa para lá, é. e a coisa vai para cá, vai para lá. Mas que legal, é bacana, né? Eu acho muito bonito quando eu vejo caricatura muito limpa. Você também tem umas, né? Inclusive, a gente teve junto no catálogo e no evento da Bienal Internacional da Caricatura, né? Foi, Que foi, eu entrei na exposição junto com você, né? Dos caricaturistas de foi. São Paulo, na primeira Bienal Internacional da Caricatura do Rio de Janeiro, né? E eu Foi, entrei com o foi. Noel Rosa, que eu tinha inscrito num concurso lá do Instituto Memória Musical do Rio de Eu Janeiro, que lembro, fica em Niterói, com a lembro. minha Ó, que primeira legal. caricatura inscrita em concurso de humor gráfico, né? Então era para o É, livro Noel é 100, celebração aos 100 eu anos lembro. de nascimento do Noel Rosa.
E aquela foi uma das minhas raras caricaturas minimalistas, assim. Que eu sou mais o quadrinho, né? Então eu fui mais a questão da concepção mais próxima de um logotipo, né? Do design gráfico. Você tem uma, acho que é da Nara Leão também, que tá aqui na minha cabeça, velho. Que bom. Nara Leão. Ela tá na minha exatamente. cabeça aqui. É incrível aquilo. É como se fosse um logotipo de uma marca, né? Maravilhoso. Exatamente. Mas aí eu vi, por aquelas experiências lá de caricatura que você vai até o limite, né, do minimalismo, a gente percebe, eu percebi o quanto é difícil você ter um trabalho permanente de caricatura minimalista. E você tem, né? Esse seu pixinguinha aí que a gente tá mostrando eu não sei de outro igual, assim, em questão de mínimo do mínimo, né? É impressionante. É muito difícil fazer. Nossa! Foi muito pela influência que eu tive de ver essa turma toda no jornalismo carioca. Eu lembrei do Nassara. Nem o Nassara fez um pixinguinha que nem você fez aí. O Nasser era maravilhoso. Meu Deus do céu. Incrível também. Meu Deus. Esse a gente tira o chapéu pelo resto da nossa existência, né? É impressionante. Incrível. Legal. Vamos pro próximo, Danilo? Acho que é o último. Última caricatura aí. E do nosso ultra homenageado por todos os caricaturistas do planeta, que é o Picasso, né? Esse aí, rapaz, é um que eu tenho tanta coisa dele, tanto livro dele, cara. Nossa, mãe de Deus. Recentemente eu li o livro dele sobre a chegada dele na França. Esqueci o título do livro. Está aqui perto, mas não dá para ver. Esqueci o título. Acho que Picasso é o Estrangeiro. Eu sou muito fã dele, cara. É um artista que realmente ele modificou a arte no mundo através do trabalho dele que a gente pode aceitar até esse desenho como uma arte, né? E Picasso é incrível. Inclusive, você homenageou o Picasso e não foi como muitos caricaturistas que tentam, muitas vezes, fazer caricaturas de artistas ícones aí da arte de todos os tempos, né, da arte universal. Você não fez no estilo do Picasso, né? Você homenageou, mas no seu estilo, né? Isso acontece muito mesmo, já vi. O pessoal faz assim bem, eu utilizo até as imagens, né, que ele pintou, produziu, né? E eu tentei fazer algo mais estilizado, mais sintético. Também foi difícil fazer essa aí, viu? Né? Isso aí levou um tempinho. Não, e eu acho muito legal também o fato de você um dos desenhistas que homenageia figuras exaustivamente desenhadas e ainda consegue colocar um trabalho numa perspectiva nova com a sua homenagem em caricatura, sabe? Então, é um desafio ainda maior do que você desenhar. Muitas vezes a gente fica nos salões de humor, principalmente, você vê esse fenômeno de a gente tentar desenhar figuras as mais universais possíveis, né? Só que a gente acaba esbarrando quantas Rita Lee e Tim Maias que eu já vi em salões de humor, né? Exatamente. O difícil é isso, é você propor, né, uma figura assim, às vezes fora, né, e também não pode ser tão fora, né? Mas existe mesmo uma sequência enorme de Tim Maia, de Rita Lee, deixa eu ver mais quem aí. Aí existe, fora esses políticos do momento, né? Mas Tim Maia é um que aparece sempre. Agora, no salão, surgiu bastante, foi o Ney Mato Grosso. Talvez seja por um momento do Ney, né? Tem um filme, coisa e tal. Mas grandes trabalhos lá maravilhosos, viu? Tem um lá que é incrível, que é a escultura do meu amigo, o Robson. Meu Deus do céu. Incrível. E tem o do Ulisses, né? Que
Seu conterrâneo aí que ganhou menção honrosa, né? No Salão de Humor de Piracicaba desse ano aqui. Com o Ney Matogrosso, né? Eu tenho uma, só que eu não gostei do resultado. É o Ney Matogrosso, só que no lugar do. Vou ter que falar piada. No lugar do microfone eu botei um pirulito. Ele segurando um pirulito. Aí, só que eu não acertei o desenho em cima. Aí eu falei, pô, não, essa aqui eu vou deixar de lado aqui. Deixar mais um tempo aqui. Tá. Aí tá aqui. Então, quem sabe em breve a gente veja esse Ney Matogrosso aí no Capial, hein? Com pirulito, viu? Nem microfone não, hein? Ele usa um pirulito pra cantar. Aí você resolve aí qual suporte você vai colocar aí no conjunto com o Ney, né? Mas ficou muito fofinho, ficou muito legal, cara. Você bate o olho, você vai rir, cara. É muito engraçado. Mas um riso respeitoso, um riso gostoso. Sim, legal. O cara é demais. Muito bom. Então, Ponciano, antes de você recitar o seu poema, né? O poema do Manuel de Barros que você pediu, vamos deixar aqui a sua rede social pela qual os leitores aí, espectadores do planeta inteiro, né? Isso. Podem acessá-lo aí no Instagram, né? @Ponciano Artes Visuais. Eu vi que você tem mais de um Instagram, mas acho que esse daí dá para o pessoal falar com você e ver o seu trabalho. Né? Esse que eu tenho utilizado, não sei o que aconteceu lá, acho que num período lá eu me perdi esse conto, deu uma confusão, não consigo apagar os outros. Aí tem esse aqui, mas esse aqui, a partir desse aqui eu estou me organizando direitinho para redirecionar isso para um outro mais limpo. E aqui eu publico de tudo, pode vir que será bem-vindo todos. Publico foto nossa, foto da família, dos amigos, de onde eu vou. É uma mistura de tudo, porque tem que comunicar com todo mundo, muitas coisas, né? Então é legal por isso, né? Então, e recentemente comuniquei do artista piracicabano que está surgindo aqui agora, o Rafa, maravilhoso, incrível. Então a gente usa para isso, né? Para tudo. Muito bem. Então, declame aí o poema, que eu tenho certeza que é mais uma pérola aí desse poeta excepcional que é o Manuel de Barros. Isso aí. As lições de R.Q. Aprendi com Rômulo Quiroga, um pintor boliviano. A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. Arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Isto seja, Deus deu a forma, os artistas desformam. É preciso desformar o mundo, tirar da natureza as naturalidades, fazer cavalo verde, por exemplo, fazer noiva camponesa voar, como em Chagall. Agora, é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por aí a deformar. Manuel de Barros. Muito bem. O aplauso aqui. Muito bem. Então, esse aí seria a sua a homenagem não só ao poeta, mas ao nosso ofício também, eu imagino, né? Exatamente. Isso aqui é a minha bula. Quando eu estou criando, eu falo assim, pô, eu tenho que sair desse lugar comum. Eu tenho que sair desse lugar comum. Eu tenho que ir para outro lugar. Eu tenho que... eu lembro desse poema, eu tenho esse poema aqui, colado aqui no meu estúdio, e eu vou lá ler, porque eu preciso de tomar outra direção sempre. O artista ele não pode se conformar. Muito bem. É um puxão de orelha, mas é quase uma prece também, né? É um chamado, né? É um chamado, vem cá, vem para cá, ó. Seu lugar é esse, a função é essa. A função sua é essa. A gente tem uma função, né? Tem que cumprir. Muito bem. Então, e aí pra gente querer agradecer, viu, Ponciano, pela disponibilidade, tanto aqui pra gente conversar no podcast, quanto a disponibilidade que você teve aí para mandar os seus trabalhos aí para nossa antologia mensal aí em papel impresso, em papel, né? Que se chama Jornal Capial. Então, agradeço demais e até as próximas, né?
Eu também agradeço e queria deixar um abraço para vocês e para a equipe aí do jornalismo, maravilhoso, tá crescendo bastante aí o jornal, tenho acompanhando pelo Instagram, muito bacana. Um abraço a todos aí e estamos aí, viu? Valeu, valeu. Sempre em frente, para o alto e avante. Já dizia o outro lá, o que voa lá. A gente voa, de alguma maneira a gente dá os nossos voos também. Vou em Muito bem, pensamento. legal. É isso aí, pessoal. Beleza. E para a gente encerrar de vez aqui, fechar a tampa, vamos aqui passar também o Instagram para quem quiser acessar as edições mensais em PDF, a versão virtual do Jornal Capial. Que até vou mostrar aqui, para quem não acredita que ainda existe jornal, que não seja banheiro de pet, esse aqui é o Jornal Capial, senhoras e senhores. Eu estou mostrando aqui a edição de agosto passado, que é a edição Artistas de Salão. O Jornal Capial todo mês tem 8 páginas em formato tabloide e essa edição aqui de agosto teve o dobro de páginas, 16. Então aqui, essa edição está recheada de artistas que participam do Salão de Humor de Piracicaba de 2025. Então tem cartoons aqui do presidente do salão desse ano, tem cartoons de 2 jurados de premiação que inclusive estiveram aqui no Capial pessoalmente, que presencialmente no nosso estúdio. A Nani Mosqueira e o Pablo Lobato concederam entrevista aqui pro Jornal Capial, estão com os trabalhos deles aqui, tanto no podcast, né? Entrevistados no podcast e participando do Jornal Capial, essa edição aqui. A capa é da Marilena Nardi, que é a cartunista italiana que fez o cartaz do Salão de Humor esse ano. Então tem muita gente. O Lucas Labels, que é um dos artistas que foi premiado já no Salão de Piracicaba. Tem muita gente boa aqui. E essa edição aqui que eu tô segurando é a impressa, né? Mas no @capial.humor, @capial.humor, você pode ter acesso a essa edição e as 21 edições anteriores do Jornal Capial. Inclusive edições que tem o trabalho do Ponciano. Então, fica com a gente aí. O que não falta é humor aqui pra gente distribuir, seja pelo Jornal Capial, seja com entrevistas aqui com os artistas talentosíssimos aqui no Podcast Capial. Podcast Capial é uma costela do Jornal de Humor Capial, publicado todo mês pelo jornal A Tribuna Piracicabana, todo final de mês. @capial.humor, você pode encontrar lá as edições, como eu falei, do Jornal Capial, a atual e as anteriores, e também os links de todos os episódios, até a playlist de todas as entrevistas aqui do nosso podcast Capial, que volta no sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã, aqui no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.